Amém. Saúde das irmãs com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria, de felicidade, né? Estar na presença do Senhor. A qual ali a missionária Nena me falou sobre esse grupo de bênção de vitória, né? Que é um grupo que traz a alegria e traz o alívio aos nossos corações todos os dias, né? A qual nós ouvimos a palavra do Senhor, que o Senhor ele nos liberta, nos desperta, nos transforma e restaura a nossa vida todos os dias, com testemunhos, com palavras, com bênçãos que a gente vê que às vezes a gente não consegue, mas se aquela irmã conseguiu e a gente for determinada e pedir ao Senhor para que o Senhor venha de encontro com as nossas vidas, Ele vai fazer o melhor por nós. Não o que nós queremos, mas o que Ele acha que é devido para a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente pede algo ao Senhor que não é agradável aos olhos dele. E Ele, às vezes, até nos entrega para que nós passemos por algo que a gente vai falar, Senhor, mas não era dessa forma que eu estava esperando, mas aí Deus vai e fala, mas foi você que me pediu, filha. Eu tinha te falado que não era para você, mas você quis. Mas muitas das vezes o Senhor entrega para que nós venhamos nos despertar e que o Senhor nessa manhã venha abençoar a vida de cada uma. Que o Senhor venha trabalhar sobre a vida de cada uma, cuidar, guardar, livrar de todo mal. Amém. Aqui a irmã Nena me chamou, né? A Lucilene me chamou para estar ministrando a palavra do Senhor sobre prosperidade. Foi algo que eu, assim, eu nunca tinha lido muito. Eu leio a Bíblia, mas foi algo que eu nunca tinha puxado muito nesse assunto de prosperidade. Mas eu busquei algumas coisas e comecei a pleitar a palavra do Senhor. Vou falar aqui no Salmos 67, o governo universal de Deus. Deus, tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegre-se, regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra tremerão. Aleluia. Aqui o Senhor nos fala sobre prosperidade na terra, mas o Senhor também nos fala que os povos da terra tremerão sobre a prosperidade que ele vai ter sobre a nossa vida. Porque muitas das vezes as pessoas nos olham e vê a nossa vida, vê vê como nós caminhamos nas presenças do Senhor. Ele fala assim, mas aquela irmã está naquela situação, está passando pelaquela dificuldade. Mas ninguém sabe o que você começou, da onde você veio, da onde o Senhor te tirou. Porque a prosperidade, ela vem, mas para ela vir na nossa vida, ela tem que ser buscada pelo Senhor. Muitos são prósperos porque o Senhor já o abençoa de uma tal forma diferente. Mas muitos de nós, eu digo por mim mesmo, o Senhor vai abençoando aos poucos, para que não nos perdemos. Porque muitas das vezes, algo que o Senhor pode nos dar de uma vez pode nos tirar da presença do Senhor. Eu falo por mim porque uma vez eu estava trabalhando e eu estava ganhando muito bem na empresa. E aquilo me fez ter um olhar carnal. E acabei saindo da presença do Senhor. E o que que Deus fez? Não, filha, não é por aí que eu quero você, eu quero que você vá por aqui. E me tirou daquele emprego. Aí hoje em dia eu já olho diferente, eu já tenho um olhar diferente, porque muitas das vezes as nossas vidas
tem que estar em constante oração com o Senhor, tem que estar em constante busca ao Senhor para ter uma vida próspera, não somente em dinheiro, mas uma vida próspera em sabedoria, em entendimento da palavra do Senhor, em busca na palavra do Senhor. Porque no Salmo 25 também fala que viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor nos fala que os nossos filhos herdarão a terra, mas a terra do quê? A terra da salvação, que o Senhor vai buscar eles, que o Senhor vai libertar, vai transformar. Aleluia. Então, que nós vemos buscar a prosperidade para dentro do nosso lar, para que Deus venha prosperar sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida dos nossos irmãos, porque a prosperidade ela tem que ser motora. Ela tem que ser um algo que ela não seja só para mim, só para você, ela tem que ser um algo que você tem que ver na vida do seu irmão também, que você tem que se alegrar pela vida do seu irmão, que o seu irmão muitas das vezes está passando por uma dificuldade e você tem para ajudá-lo, mas você não ajuda. Então, muitas das vezes o Senhor te quebra todinho para que você saiba que você tem para ajudar o próximo também. Em Deuteronômios 28, o Senhor promete bênçãos a quem obedece os mandamentos de Deus. Isso que eu estou querendo dizer, sobre obedecer a palavra do Senhor, sobre falar da palavra do Senhor, sobre ajudar ao teu próximo quando ele está necessitado. Você tem que enfatizar com sabedoria, enfatizar com a sua vida constante ao Senhor. Indica que confia no Senhor sobre a sua prosperidade. Em Jeremias, o Senhor fala, desencoraja a glória nas riquezas, destaca que a verdade da glória deve ser conhecer Deus. Então, o que a prosperidade ela vem primeiro, ela vem depois que você conhece a palavra do Senhor. Para você ser próspero, você tem que conhecer a palavra de Deus para que você siga os mandamentos do Senhor, para que você veja o propósito que Deus tem sobre a sua vida. A Bíblia, ela elogia a sabedoria de administradores, os recursos e a generosidade de ajudar as pessoas. Ela nos ensina a buscar a palavra do Senhor, a buscar a presença do Senhor cada dia mais e mais. Ela nos ensina a ajudar ao teu próximo e a ter sabedoria para falar com o teu irmão, para falar com as pessoas que precisam da palavra do Senhor. Jesus, ele nos deu o amor. O amor é o que vai nos enfatizar cada dia mais e mais a buscar a palavra do Senhor, a falar da palavra dele, a ensinar ao teu irmão a ser próspero sobre a terra. Porque a prosperidade, ela é um ensino que vem do Senhor. Então, na casa de Deus, viemos buscar é, a ensinar, a ensinar a palavra do Senhor. Muitas das vezes, a gente vê um irmão na rua, a gente passa despercebido, mas o Senhor, ele está vendo. O Senhor, ele nos ensina cada dia mais a falar da palavra dele. Aqui em Deuteronômios 8, lembre-se, é do Senhor seu Deus, é Ele que Ele dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje vê. Uma coisa, porém, lhe garanto: se você se esquece do Senhor seu Deus e seguirem aos deuses, adorando-os, curvando diante deles, certamente serão destruídos. O que que o Senhor não fala desses deuses também? Muitas das vezes a gente adora um algo, um móvel. Não, não, não encosta na minha televisão, porque eu não gosto que ninguém encosta na minha televisão. Não fica sentando desse jeito no meu sofá. Tudo bem que a gente tem que ter zelo com as nossas coisas, mas é algo que você tá como se fosse adorando aquilo. Aquilo foi o Senhor que prosperou, te deu e te ajudou para que você trabalhasse, porque o Senhor, ele não ele nos dá força para que nós venhamos trabalhar todos os dias.
para que nós venhamos levantar, para que nós venhamos trabalhar, batalhar pelo nosso dia a dia. Muitos o Senhor ajuda, abençoa, envia seus servos, envia os seus anjos para ajudar aquelas pessoas. Mas muitos de nós, o Senhor, ele nos ajuda nos levantando, nos abençoando, porque o Senhor também não vai entregar tudo de mão beijada para a gente. Ele não vai entregar de mão beijada porque muitas das vezes nós somos egoístas, nós somos reclamões, nós falamos às vezes demais. Então, o Senhor, ele entrega nas nossas mãos de uma forma a qual nós viemos batalhar para ter aquilo, mas que nós viemos batalhar e agradecer ao Senhor por tudo. Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter me ajudado a conseguir ter comprado a minha geladeira, a conseguir ter levantado o meu teto, a ter conseguido comprar aquela cama que eu tanto queria, Senhor. Isso é uma prosperidade a qual o Senhor abençoa a vida do irmão. Por quê? Porque tudo que o Senhor entrega nas tuas mãos, você agradece a Deus, você louva ao Senhor, você confirma que foi Ele que entregou nas tuas mãos. Em Provérbios 21, 20 também, tá. Tesouro desejável é azeite, há na casa do sábio, mas o homem insensato o esgota. O que segue a justiça é a beneficência, achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força com confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua guardará a sua alma da angústia. Aleluia. Também o Senhor nos ensina a tudo que você for pedir ao Senhor, a tudo que você desejar do seu coração, que não saia pela sua boca. Porque o inimigo, ele está à preita de tudo que nós falamos, de tudo que nós fazemos, de todos os olhares, de toda a mente maliciosa. Então é algo que você deseja, que você quer do seu coração. E você e o Senhor que tem que saber. Porque o nosso ambiente, a nossa casa é um lugar de oração. O Senhor, ele deixa isso manuscrito para nós. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora e me busca com sabedoria. Me busca para que o Senhor possa fazer aquilo a qual o seu coração almeja, a qual só Ele está te ouvindo. Muitas das vezes a nossa língua, o nosso falar, ele destrói muitas coisas. Ele, ele, o inimigo entra no nosso modo de querer desabafar com as pessoas. Muitas das vezes o Senhor quer só mostrar que você não deve falar, mas você vai lá e fala. O Senhor está te ensinando que a língua ela é maligna. Muitas das vezes a gente fala coisas sem pensar, coisas que desagradam ao coração. Então, o Senhor ele vai prosperar na sua vida conforme ele for trabalhando no seu coração, na sua mente, na sua língua. Aqui no Salmo 112, a felicidade de quem teme ao Senhor. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Pros- Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericórdia e justo. O homem bom se compadece e empres- empresta disposta as suas coisas com juízo. Na verdade, jamais serei abalado, justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o teu coração está firme, confiante no Senhor. Aleluia. Aqui o Senhor nos enfatiza sobre o seu coração está limpo, a qual o Senhor, ele poderosamente ele está sobre a tua, ele está abençoando a sua geração. Ele está abençoando a sua casa. Prosperidade e riqueza haverá na casa e na sua justiça permanecerá para sempre. O Senhor nos fala no 12 no 4, no 112 no versículo 4. Então o Senhor está falando que ele vai nos abençoar para sempre.
mas basta você ter um coração reto, puro. O Senhor, as irmãs estão ouvindo? O Senhor, eles não fala sobre, sobre a obediência. A obediência é que vai trazer a nossa prosperidade. A obediência ao Senhor é que ela vai transformar nossa família. A obediência ao Senhor é aquela que vai mostrar o caminho aonde você deve andar. Então, em vários livros da palavra do Senhor, ele vai mostrar sobre a prosperidade na vida de cada um. Ele vai mostrar sobre a prosperidade, sobre a vida de Jó, sobre a vida de Davi, sobre a vida de cada um servo do Senhor. O Senhor, ele transformou a vida de todos. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada sai do controle das mãos dele. O Senhor aqui ele nos ensina, ele fala de prosperidade espiritual e adverte contra a busca excessiva de riquezas materiais, pois o verdadeiro tesouro está no céu e o coração deve estar em Deus, não nos bens. Ele ensina a priorizar o reino de Deus e a justiça, a qual prosperidade material não é sinônimo de bênção divina, alertando que a confiança no dinheiro pode afastar as pessoas de Deus. O Senhor ele nos adverte sobre, muitas das vezes, a gente busca muito algo material. E o que que a gente tem que buscar? É a presença do Senhor, buscar a riqueza com o Senhor, buscar a presença do Senhor. Onde estiver a riqueza, ali estará, não estará o coração de Deus, porque tem um ditado é, na terra, né, que fala que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar pelo céu, entrar no reino dos céus. Eu acho que muitas das vezes esse ditado ele tem os seus contratempos. A gente não sabe o coração das pessoas, a gente não sabe por onde as pessoas andam, qual que a pessoa faz. Então nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar os nossos irmãos. Nós temos que falar da palavra, ensinar, poder ensinar o caminho, mas tudo que a gente faz não é para a gente, é para o Senhor. Então, por mais que você tenha a palavra na sua mão e que você vá falar da palavra do Senhor para aquela pessoa, você não se glorifique por isso, você não se engrandeça por isso. Porque foi o Senhor quem deixou a palavra, foi o Senhor quem nos dá salvação. E por isso que toda honra e toda glória tem que ser dada somente a Ele, não a você, não a um outro irmão. Que eu vejo muitos irmãos que ajudam o teu próximo e falam, só está comendo porque eu dei. Só está tendo porque eu dei. Não é assim, meus irmãos. Porque se você deu, foi porque o Senhor te ajudou. Se você teve para ajudar, foi porque Ele prosperou na sua vida para que você possa prosperar na vida do teu próximo. Então, não tire o que o Senhor te deu da sua vida. Porque muitas das vezes a gente ajuda um próximo e amanhã a gente está passando por uma dificuldade e não sabe o porquê, Senhor, mas eu ajudei aquele irmão e hoje eu estou passando por isso. Mas o porquê você está passando por isso? Porque a tua língua te fez pecar contra o Senhor. Porque a tua língua te fez falar da prosperidade a qual o Senhor serviu na sua vida para que você servisse aquele irmão. E não era para você falar, era para você ficar para você e para Deus. Porque muitas das vezes, não que você não vá falar, certo? O Senhor te deu, eu ajudei tal, eu ajudei muitos irmãos, tudo bem, isso aí tá certo. Mas eu ajudei tal irmão, você tem que falar o nome do irmão, você tá envergonhando a si e ao seu irmão. Porque os irmãos falam, nossa, mas fulano tá passando por isso? Ele não é assim, 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 entendeu? Então ali você faz o irmão, às vezes até sair da presença do Senhor por estar mostrando a face dele aonde não devia ser mostrado. Porque a riqueza material,
ela é passageira. A riqueza de Deus, ela é para sempre. Então, que nós viemos confiar no Senhor, que nós viemos ser generosos, que que o Senhor possa abençoar a vida de cada um neste dia de hoje. Que a prosperidade, ela envolve a abundância, a alegria, paz, a sabedoria. E a prosperidade também ela vem de uma parte dos dons espirituais, qual eu não consegui ler essa parte, mas eu creio que ela vem também dessa parte dos dons espirituais do Senhor. Porque seja próspero ao falar com o Senhor, seja próspero a estar com o Senhor. Então, o que nós viemos nesta manhã é agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida, por tudo que Ele entregou na nossa vida, que nós viemos louvar ao Senhor por todas as nações, que nós viemos adorar ao Senhor por tudo que Ele fez, que o Senhor possa ter benignidade duradoura para sempre sobre a nossa vida. Que o Senhor possa estar presente no lar de cada uma, que o Senhor possa abençoar aquela área a qual você está almejando e aquela qual não for desejada pelo Senhor, que você venha entender de uma forma sábia, que você venha entender com sabedoria, porque muitas das vezes pedimos algo ao Senhor que não é da vontade dele e a gente acaba pagando o preço. Então, que você venha ter sabedoria em pedir as coisas para Deus, que você venha ter sabedoria em entregar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida do seu esposo, a vida dos seus familiares para o Senhor. Que Ele venha abençoar a vida de cada um familiar, desde o mais velho até o mais novo, todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa ir de encontro nessa manhã, que o Senhor possa ir de encontro em cada hospital, em cada lugar onde as pessoas, mesmo que elas não estejam em hospital, que elas estejam em casas acamadas ou em casa de idosos, que muitos é onde fala sem uma mãe é para 100 filhos, 100 filhos não é para uma mãe. Porque tem esse ditado? Porque realmente é a verdade. E nos dias de hoje é onde a gente mais vê isso acontecendo na Terra. Vocês veem muitos filhos abandonam seus pais e deixam seus pais e não querem saber se eles precisam de nada, se eles precisam de um cuidado, se eles precisam de uma palavra, se eles precisam de um alimento. Foram criados, eu sei que filhos eles são criados para o mundo, não são criados para a gente, porque não são nossos, eles são é, do Senhor, são emprestados para que nós venhamos ensinar nessa terra o caminho a qual deve andar. Então, muitas das vezes os pais sofrem por filhos rebeldes, ou muitas das vezes os pais até ensinam os filhos ao caminho ao qual devem andar, mas se desviam dele pelo caminho. Então, mas que o Senhor venha de encontro com cada um que está necessitado neste dia de hoje. Aqueles que estão em cativo, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão necessitados da tua palavra, sedentos da tua palavra. Eu vou contar um breve testemunho meu, que pode edificar a vida de muitos. Quando eu me separei do meu primeiro marido, que é pai do meu filho mais velho, tinha um barraquinho aqui de madeira no quintal da minha avó, na época. Só que mesmo assim, eu me separei e fiquei sendo jogada de casa em casa. Eu ia para casa de um tio, ia para casa do outro tio, às vezes dormia na rua, dormia na casa de uma colega, dormia na casa de outro, e ali eu falei, meu Deus, Senhor, eu não aguento mais essa vida. E ali eu não poderia voltar para ele, porque ele já estava com outra mulher. Na época ele já tinha me largado, porque já tinha ficado com outra mulher, já tinha colocado ela até dentro da casa que eu morava com ele. Aí eu vi o barraquinho, eu falei, eu vou me fiar aqui mesmo. Falei pro meu tio, tio, ó, o senhor divide esse barraco, aí o senhor fica com a metade, eu fico com essa parte. Porque antes da minha avó
falecer, ela já tinha falado que a parte do terreno ia ser meu. Só que nisso foi passando os anos e todo mundo esquece e eu acabei esquecendo. Só que uma tia minha lembrou: por que você não vai me construir lá naquele terreno lá? Aí eu falei: é mesmo, não é verdade? Melhor do que eu ficar para casa de um, para casa de outro, para casa de um, para casa de outro. Ali eu entrei para dentro do barraco, passei muita prova dentro daquele barraco. Quando eu cheguei dentro dele, aí eu não tinha onde dormir, eu coloquei uma grade de cama no chão, um papelão e um lençol em cima e dormia com a coberta que eu tinha trazido. As minhas roupas ficavam numa mala minha e do meu filho. E ali Deus foi abençoando, eu consegui arrumar um emprego. Aí eu arrumei um emprego, aí eu consegui comprar uma cama. Aí nisso a gente já não estava mais dormindo no chão, né? Depois de uns 3 meses que eu estava dentro do barraco. E aí eu pegava, deixava ele na casa da avó dele, que era a mãe do meu ex-marido, e ele comia lá. E eu comia uma besteira ou outra na rua, porque eu já estava trabalhando, só que eu não tinha fogão. Aí causou de uma pessoa me dar um armário, e ali eu consegui esse armário. Depois eu comecei a trabalhar na casa de família, saí da empresa e não estava conseguindo arrumar emprego, comecei a trabalhar na casa de família. A mulher ia embora, aí me vendeu o fogão e o botijão. Aí nisso, Deus já me ajudou e eu consegui começar a cozinhar dentro da minha casa para mim e para o meu filho. E foi nisso, e foi passando anos e eu fui conseguindo comprar minhas coisas. Comprei uma outra cama, comprei guarda-roupa, ganhei um armário, comprei uma geladeira usada. E Deus foi me abençoando dentro daquele barraquinho de madeira. E ali eu fui buscando ao Senhor e fiz uma campanha dentro do meu lar. E um irmão falou que viu umas paredes enormes. E eu falei: meu Deus, eu creio, Jesus, que uma hora eu vou conseguir construir essa casa. E ali foi quando eu conheci meu esposo que eu tô hoje. E a gente trabalhando, trabalhando, e Deus foi levantando e a gente conseguindo guardar, guardar, guardar. E ali, quando eu cheguei um belo dia do serviço, o meu esposo estava derrubando o barraco, meus irmãos, mas eu chorei. Eu chorei, eu chorei. Eu falei: Senhor, não, onde eu vou morar agora? Meu Deus do céu, esse homem tá ficando doido. Sabe, os nossos olhos carnais, eles nos confundem. Aí ele falou: fica em paz, mulher. Tá vendo que Deus nos abençoou? Eu já comprei o material. Eu falei: Jesus, muito obrigada, mas a gente vai ficar na onde? Aí fiquei na casa da minha mãe. Aí fiquei na casa da minha mãe e a casa foi se levantando. E eu falando pro meu esposo: esses cômodos tá muito pequeno. E ele: mulher, isso aqui tá, acho que é 4x4, já tá bom. Eu falei: não, aumenta mais um pouquinho esse quarto, que vai ficar pequeno. Quando eu quiser pôr meu guarda-roupa, não vai caber. A gente vendo com os olhos carnais, não vê, né? Meus irmãos, quando Deus nos abençoou, que a gente terminou de construir a casa, que eu entrei dentro do quarto. Falei: não, isso não é um quarto, não, meu filho. Isso é 2 quartos e um só. Ele falou: você não disse que o quarto estava pequeno? Eu aumentei e o quarto ficou enorme, irmão. Se eu colocar 2 camas de casal, 2 guarda-roupa, cabe certinho, ainda sobra espaço. Para os irmãos ver como Deus é tão grande na nossa vida. A minha casa, para honra e glória do Senhor, é grande. Ainda tem muita coisa para fazer, mas eu creio que o Senhor vai abençoando aos poucos, para que todos que um dia me viram dentro daquele barraquinho de madeira, aonde chovia e molhava mais dentro do que fora, mas o Senhor, ele guardava a minha vida e a vida do meu esposo e a vida dos meus filhos. Então, que muitas das vezes você está esperando por algo há muitos anos e você já fala: Senhor, eu já não acredito mais que eu vou conseguir isso. Mas continue crendo, porque, irmão, foram 11 anos para me conseguir construir minha casa. E quando o Senhor lhe abençoou, é uma coisa tão linda que às vezes eu entro assim, eu falo: Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Muito obrigado porque faltava o pão e o Senhor hoje não deixa faltar. Muito obrigado porque eu dormia no chão e hoje eu durmo numa cama confortável. Então que os irmãos é, vai ter a prosperidade sobre a tua vida como o Senhor foi próspero na minha vida. Mas que o Senhor, que os irmãos venham saber agradecer
Que os irmãos venham saber falar com o Senhor, agradecer a Deus, porque Ele vai mostrar. Ele não vai precisar mostrar é, de uma vez, Ele vai mostrar aos poucos, não só para você, mas para aqueles que falavam para você que você não ia conseguir chegar lá, que você não ia conseguir ter o que você queria. Porque eu ouvi muitos falando, vai morrer nesse barraco. Esse barraco aí você vai morrer aí dentro. E eu falei, tá repreendido, Senhor. Eu creio que um dia o Senhor vai me dar a minha casa, vai me dar o meu lar. O Senhor vai transformar a minha vergonha. E o Senhor, ele transformou. Porque muitas das vezes eu vejo as pessoas falam, nossa, isso aqui era tudo de madeira, né? Quem diria, hoje em dia tá tudo construído. Aí eu falo, foi a glória do Senhor. Foi Ele quem me deu. Então que os irmãos venham pegar esse testemunho como um aprendizado também. Porque eu creio que o Senhor, ele me fez passar por muitas coisas para que eu possa falar para pessoas que estão passando por algo difícil na sua vida e não acreditam mais em Deus, não acreditam mais que aquilo vai dar certo. Não é nem que não acreditem em Deus, mas não acreditam que aquilo vai dar certo. Então não perca a sua fé no Senhor, acredite que ele ainda faz do nada virar tudo. O Senhor, ele tem um controle nas tuas mãos, ele tem um controle de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eu falo porque muitas coisas eu passei na minha vida e o Senhor somente falava para mim acreditar nele, para mim somente buscar a presença dele, que ele iria fazer na minha vida. E o Senhor, ele está fazendo de pouco em pouco, e eu creio que muito mais ele irá fazer quando eu estiver mais firme na presença do Senhor, porque eu tenho minhas falhas. Tenho muito ainda que buscar o Senhor, adorar a ele, a engrandecer ao Senhor. Mas eu creio que na minha pouca fé o Senhor ainda tem olhado para mim, tem visto a minha vida. E Ele tem visto a vida de cada um. Então, na tua pouca fé, ainda adore ao Senhor, ainda busque Ele, ainda engrandeça o nome dEle, louve a Ele em constante oração. Que os irmãos venham ficar com essa palavra. Eu creio que foi o que o Senhor pediu para que eu falasse nessa manhã com as irmãs. Não foi o que eu creio, eu sei que muitos não é o que muitos queriam ouvir, mas é o que o Senhor veio a falar comigo nessa manhã. Que cada um receba essa palavra, que cada um venha saber que o Senhor, ele está de olho em nós. Então ele está de olho em cada passo que você der, ele está cuidando de cada lugar onde você estiver. Então não tema, acredite e confie no Pai. E que nessa manhã, nesse dia de hoje, e se você sentir a vontade de estar voltando para a casa do Senhor, que você volte para a presença dele. Volte e busque ele de coração. Por mais que você esteja em falhas, por mais que você esteja cativo, por mais que você esteja preso, ou que você está no hospital, que você está na rua, em qualquer lugar onde você estiver, basta você acreditar que o Senhor, ele vai mudar a sua vida. Porque o Senhor, ele fala que vinde a mim como estais, cansado, oprimido e destruído. Porque as demais coisas o Senhor fará sobre a sua vida. Então, que você achegue ao Senhor da forma que você está. Não espere mudança para que você chegue aos pés do Senhor. Porque buscando a Ele, porque quem muda a nossa vida, quem transforma a nossa vida é Jesus Cristo, é o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Não é um homem que muda, é Deus quem nos muda. Então, que você venha recebê-lo de uma transformação abundante sobre a sua vida. Que o Senhor ele esteja presente dentro do teu lar, dentro da tua família. Que o seu coração venha se encher da presença do Senhor nessa manhã. Que você possa receber o abraço, que você possa receber esta palavra do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. É assim, meus irmãos, eu agradeço a minha oportunidade.
Que cada um possa ter recebido essa palavra nesta manhã.